Quem é você diante das situações aparentemente claras? Você é daqueles que vai tirar uma conclusão mais rápida ou você vai procurar coisas mais profundas? Pois bem, então vamos falar sobre o filme Vivarium. O filme vai começar com um casal à procura de uma casa, talvez para morar junto. E nessa procura eles encontram uma propaganda de um condomínio novo, um condomínio que promete ali uma vida perfeita, uma vida dos sonhos, e que vai ter ali condições indispensáveis para esse casal novo. Então o filme começa a ficar um pouco mais interessante quando eles vão visitar, ali aparentemente sem compromisso, o condomínio que prometia ali a vida perfeita, a vida dos sonhos para sempre. Chegando lá, eles começam a perceber que todas as casas são igualmente perfeitas. Aquela casa de filme, aquela casa de propaganda de margarina. Pois bem, então passamos a perceber os primeiros conceitos, né? A perfeição, a superficialidade de todas as casas serem igualmente sem cores vivas. Então passa a existir uma certa distinção entre as coisas perfeitas, as coisas totalmente iguais, em relação àquela que não tem valor porque é justamente tudo igual. Então ali, quando o casal está olhando a casa, o corretor simplesmente desaparece. Na normalidade, a primeira intenção é o casal que aparentemente já não tinha percebido graça na superficialidade daquele condomínio, começa o seu plano de ir para casa, de sair dali. Então eles vão tentar ir embora, mas é tudo tão igual, todas as ruas são iguais, que eles se veem ali numa espécie de labirinto, sempre retornando para a mesma casa que lhes foi apresentada. Uma das principais genialidades desse filme é que ele consegue te manipular de uma forma inimaginável. A direção é extremamente perfeita quando ela passa para você os conceitos de forma contundente. Você vê nos ângulos, você vê a proporção. Ele quer te passar uma sensação de claustrofobia e ele consegue muito. E os ângulos não tradicionais que cortam coisas que na normalidade não se corta, querendo que você olhe para aquilo ali porque é aquilo ali que o seu alcance visual consegue, piorando sua sensação de claustrofobia. Então a transmissão do medo, a noite escura que você não consegue ver nada muito distante. Então, de modo geral, a gente pode colocar o primeiro ato como estranheza total, o segundo ato trabalha bem o suspense e o terceiro ato ele simplesmente joga o sentido para longe. Então eu queria trazer para vocês algumas inquietações que eu particularmente tive quando assisti esse filme, para simplesmente sair do óbvio, sair de críticas sobre o filme, até porque eu não sou nenhum crítico de filme, mas eu sou simplesmente um espectador que quando assiste uma obra desse tipo, entro ali no modo de derretimento de cabeça. Então o filme começa a trabalhar um certo horror existencial, devido à condição interna de quarentena, de isolamento, de se sentir preso justamente porque você não consegue perceber a dimensão do labirinto em que você se encontra. Fala sobre experimentos, fala sobre a imposição dinâmica de um condicionamento ali representado pela criança. Então a gente aparentemente vive num sistema de condicionamentos, que você tem uma vida pré-determinada, você tem uma vida com um propósito a ser seguido. Você tem que casar, comprar uma casa, um carro, e ter filho e morrer. Então a condição de comportamentos condicionados fica bastante evidente ali com o casal em relação à criança. O filme fala sobre posicionamentos diante o inevitável, diante uma situação que você não pode mudar, como havia falado no vídeo anterior. É sobre um que cava buscando respostas concretas enquanto a outra busca respostas mais abstratas. Faz a gente pensar sobre a nossa condição diante do inevitável, que mesmo ela tão desesperada, tão cansada, morrendo, ela ainda exerce sua liberdade e diz que não é mãe dele. Outro ponto interessantíssimo é sobre uma equivalência de como nós tratamos os animais. Porque até a estrutura de você montar uma armadilha, esperar aquele animal vir para poder capturá-lo e assim aprisionar ele, para aprender com ele, é bem louco quando a gente pensa que algumas pessoas aprisionam pássaros da mesma maneira, criam armadilhas para capturá-los, prendem em casinhas perfeitas, dão comidas que parecem ração e ficam observando e ficam imitando como eles falam, imitam seus cantos. O filme fala muito bem sobre a naturalidade dos ciclos e de uma natureza cruel. Logo no início do filme a gente vê a crueldade do pássaro menor ser empurrado para fora do ninho pelo um pássaro maior. Mas talvez a principal questão do filme é sobre a repetição.
é sobre um sistema que já é dado, que a gente se vê imerso nele. É um sistema de sentido pré-estabelecido. Você tem valores que são criados antes mesmo de você poder ter escolha sobre eles. O filme traz essas circunstâncias existenciais sobre rotina, sobre as coisas que você faz tanto que já está robotizado. E justamente a gente só percebe isso no final da vida. No final que você percebe que você fez escolhas erradas, que você aderiu àquele modelo e aquele modelo não era o melhor para você, levando a gente para um fim onde restaria apenas uma coisa diante da morte, que são nossas lembranças de um momento anterior à adesão desse modelo. O filme aguça muito o pensamento sobre esses comportamentos de condicionamento social, sobre não perceber a execução de atividades sem a devida reflexão, sobre nossas questões sobre comodidade, tudo o que você pode fazer para não sair da zona de conforto. O que me leva a pensar que, por eles quererem tanto sair dali, talvez eles não conseguissem de fato voltar a uma realidade, voltar a uma normalidade. Eu penso sobre se de fato eles queriam sair dali, se de fato a normalidade era o que eles queriam. Penso sobre será que de fato você quer voltar à normalidade que existia antes dessa quarentena? O filme também traz uma discussão importantíssima que é sobre o sonho de ter essa família padrão, onde o homem sai para trabalhar, fica o dia fora e a mãe tem que cuidar ali da casa e da criação do filho. Mas a questão análoga mais interessante é que os pais não entendem mais a linguagem dos filhos. Os filhos se tornam seres completamente estranhos aos seus pais. Eles falam outra língua, eles estão em outra dimensão que os pais não conseguem compreender. Os filhos então se tornam pessoas estranhas, seres estranhos, que não vivem mais o modelo dos pais. O filme pode trazer também como pensamento a distinção de realidade de uma sociedade, de uma vida mais comum ser totalmente um mundo paralelo em relação ao mundo vivido em condomínios, onde nesses condomínios de luxo a realidade é tão diferente que você se sente estranho ao entrar. E é engraçado porque até o representante desse outro mundo não conhece a minha linguagem. Aquele que está no condomínio de luxo não reconhece a linguagem daquele que tem uma vida na periferia. O representante ali do outro mundo, do mundo paralelo, daquele que eu não reconheço, não fala a minha linguagem porque vive em um mundo paralelo e por isso eles não reconhecem as minhas emoções. Faz a gente pensar sobre a divisão social que existe no Brasil, fala sobre a distância que existe dentro de um mesmo país. No Brasil, há vários Brasis. Então, outro ponto interessantíssimo é sobre as questões que envolvem o nosso desejo em relação à repetição. É como percebemos o desejo como sendo o retorno de traços mêmicos e percebemos então que o desejo é a repetição. Então, se você parar e perguntar para uma pessoa por que ela sofre, ela muito provavelmente vai falar sobre um certo padrão que persegue a vida dela, que sempre tem aquilo, que é aquela memória, que é aqueles acontecimentos iguais, sobre os vários e incontáveis relacionamentos que não dão certo justamente da mesma maneira, por seguir padrões totalmente parecidos. A questão também é sobre perceber o silêncio destrutivo em relação à sociedade, sobre um silêncio da continuidade que define o fluir de um lado mais hostil, de um lado mais cruel da sociedade que, justamente devido ao não entendimento da origem do próprio sistema, que vive numa condição insalubre, por não perceber que está tão imerso nisso há tanto tempo. Por fim, acredito que há algo bem próximo a esse universo do absurdo, o universo de se deparar com coisas que estão tão distantes do que eu pensava que era possível, que eu não sei como agir. Eu não sei como me comportar nessa quarentena, porque, enfim, eu tenho que lidar com alguma pessoa que eu não conheço, que sou eu. Então, recomendo esse livro do Kafka, O Processo. É justamente uma obra que vai trazer esse pensamento que a gente se vê numa situação imutável, aparentemente que a gente não tem poder sobre isso, e a gente tenta mudar isso repetindo o mesmo padrão. A gente passa a querer mudar uma realidade fazendo as mesmas coisas, e a gente percebe que no fim, o que resta de fato é aderir ao sistema sem falar nada.